Olá, eu sou Kyria Wolf e sejam bem-vindos a mais um Café Profano. No relato de hoje, teremos um tema polêmico e voltado para a comunidade pagã de Fortaleza. Vamos trazer a história da Luana, uma mulher, bruxa e mãe, que sofreu ao buscar se desenvolver espiritualmente em 2011. A história dela será dividida em dois momentos. O primeiro vamos contar neste vídeo e o segundo vai ficar para o Café Profano de amanhã. Bom, desde criança, Luana sempre teve muita facilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Ela tem uma sensibilidade muito grande e conseguia ver e sentir coisas que outras pessoas não conseguiam. Sua criação foi dentro de uma família católica tradicional, mas sempre teve muita vontade de desbravar outros mundos e aprender coisas novas fora dessa cúpula. Mesmo quando ouvia que as bruxas eram ruins, ela ainda acreditava que isso não era verdade. E só fazia com que ela sentisse cada vez mais vontade de entender sobre o assunto. Ela, por muitas vezes, tinha sonhos repetitivos, onde estava correndo em uma mata escura e outras pessoas corriam atrás dela com tochas na mão. Fazendo um comentário assim bem interessante sobre esse ponto, quando se é bruxa em uma encarnação, a magia sempre dá um jeito de te encontrar nas seguintes. Não se torna bruxa, você se reencontra com a magia. Uma vez bruxa, sempre bruxa. Então, dentro desse sonho que ela tinha, repetidamente e ainda muito nova, talvez mostrasse o que aconteceu com ela em suas vidas passadas ou sinais mostrando que ela de fato era uma bruxa. Isso pode ser caracterizado com o tão falado o chamado da bruxa. Depois de muito tempo tendo esses sonhos, ela resolveu buscar o que significavam. E em uma dessas suas buscas, ela conheceu um sacerdote de Wicca através de um casal de amigos. Luana estava muito feliz, pois iria enfim desenvolver a sua espiritualidade, algo que ela sempre sonhou e buscou. Então, ela entrou em contato com este suposto sacerdote para iniciar os estudos e eles já começaram a agendar alguns momentos. O primeiro deles seria o ritual de dedicação. Para quem não conhece um pouco sobre a estrutura de uma iniciação dentro da bruxaria, primeiro é necessário realizar a dedicação, que é justamente um período em que você se dedica a aprender a arte e para entender se de fato você se alinha com aquele caminho. Somente depois desse período é que a iniciação é feita. O grande dia havia chegado. Ela estava ansiosa. Outras pessoas iriam participar. Sua irmã, seus amigos, homens e mulheres, combinaram que o ritual iria acontecer na casa da Luana. Como ela nunca tinha participado de nada do tipo, achou que não haveria problemas em realizar esse momento fora de um tempo. O suposto sacerdote levou um vinho dos mais baratos. No momento do ritual, acendeu uma vela e proferiu algumas palavras como se fosse um encantamento. Luana achou que ele havia inventado aquilo na hora. Achou estranho, mas decidiu seguir. Para que o ritual de dedicação fosse finalizado, era necessário que as pessoas tirassem as roupas e fizessem o ato com ele. Ela presenciou o suposto sacerdote passando e beijando a mão uma por uma. Quando chegou na vez dela, ela questionou do porquê havia necessidade de tudo aquilo. E ele respondeu que era obrigatório, caso ela quisesse fazer parte da sua tradição. Nesse momento, a Luana entrou em choque, pois já havia sofrido uma outra situação bem traumática.
Em outro momento, ela havia perdido a sua virgindade através de um. Luana disse que não queria continuar com aquilo, que ele fosse embora, pois não queria fazer parte do que estava acontecendo ali, ainda mais na sua casa, no seu lugar seguro. O suposto sacerdote foi embora. E as outras pessoas começaram a se dar conta de que fizeram parte de um coletivo. Para algumas pessoas, até cair a ficha foi tão difícil que começaram a chorar. Gente, vocês conseguem entender e mensurar o quanto isso é sério? O quanto essa mulher se sentiu mal, invadida, invalidada, acuada. E o pior, esse não foi só com ela. Outras mulheres e homens sofreram a mesma coisa. Foram obrigados a aceitar os toques em seus corpos com a promessa de um caminho espiritual. Para Luana, essa situação a fez reviver momentos dolorosos, no qual ela ainda estava em processo de cura. É de se começar a duvidar dessa situação quando um sacerdote vai fazer uma iniciação a domicílio. Onde já se viu não ter um espaço, um tempo para realizar um procedimento desse tão importante, que é dar início à vida espiritual dessas pessoas? Isso é um alerta imenso para a quantidade de falsos profetas que se aproveitam de pessoas que não têm entendimento nenhum sobre o mundo espiritual, pois são fáceis de cair em suas artimanhas. E é nesse momento em que os aproveitadores entram em ação. Nesse chamado que eu tive, é, eu conheci um rapaz, né, através de um amigo meu, né, um casal de amigos meus, e foi meu primeiro contato, entre aspas, com o sacerdote. Né? Por que aspas? Porque eu acredito que um sacerdote de verdade não teria feito o que ele fez. Eu tava ali na esperança de aprender mais sobre a arte e tudo mais, sobre os ensinamentos, para eu poder aflorar mais ainda também a minha mediunidade, né? Minha espiritualidade e tudo mais. Isso foi a minha primeira decepção relacionada a isso, porque a gente tinha marcado para fazer um ritual, né, que era de dedicação, e nesse ritual de dedicação, né, ele comprou um vinho São Brás. Ele só se deu uma zela lá, mostrou algumas coisas, falou, citou palavras de encantamentos, entre aspas, coisas assim que era de criação dele. E para finalizar esse ritual, ele disse que a gente teria que beijar ele, a gente teria que fazer o ato com ele. E nessa época, ele era meio difícil para mim, sabe? Principalmente com uma pessoa que eu não gostava, que eu tava conhecendo naquele momento. Ele ficou ali aliciando eu e as meninas. Tava minha irmã, tinha mais três amigas minhas, né, que conheciam ele há um tempinho, mas ninguém tinha conhecido esse lado dele. E ele estava passando a mão delas, chegou a beijar elas, beijou ali, quando chegou na minha hora. E eu disse, não, por que que tem que fazer isso? Quando eu questionei, ele disse que fazia parte do ritual. Né? Se eu quisesse entrar, fazer parte lá do convívio e tal, eu tinha que fazer todas essas etapas. Pra mim, foi uma coisa de outro mundo. E eu já tinha sofrido. Foi como eu perdi minha virgindade. Foi através de um. Então, quando eu vi isso acontecendo, eu disse: não, não quero fazer parte disso. Você pode sair da minha casa, que eu não quero fazer parte disso. E eu não quero ter vínculo nenhum com isso, principalmente no meu cantinho. Aqui é onde eu me sinto segura. E você aqui não tá me trazendo segurança. Aí ele foi embora, né? O vinho ficou lá, as meninas ficaram bêbadas, depois começaram a chorar. Cara, será se foi isso mesmo? A gente tava. Tava, cara, não tem. Da onde? Eu não entendo muito bem nessas coisas de como, mas eu acredito que isso não existe. Eu, como bruxa, como uma pessoa que se identifica muito com a história da Luana, e entrei nesse mundo, digamos que cru, sem saber um pouco como iniciar e por onde iniciar, tive a sorte de conhecer pessoas que eram sérias, comprometidas e estavam ali como sacerdotes, sacerdotisas de verdade, a ponto de fato ensinar aquilo, de disseminar ali a palavra da deusa, de explicar o que é o espiritual. Mas isso me dói
me deixa triste, porque eu consigo ver através disso a quantidade de pessoas que não tiveram essa mesma sorte. E isso é muito triste. E por este motivo, nós optamos por trazer este relato neste momento para vocês, para que entendam que esse tipo de também acontece no meio da bruxaria. Amanhã teremos a continuação do relato da Luana, um segundo momento, o que aconteceu após essa primeira situação. E se você está gostando do nosso conteúdo, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Dessa forma, além de vocês apoiarem a nossa causa, faz com que os relatos tenham um maior alcance. E esse foi o Café Profano de hoje.